Boa noite a todos que estão acompanhando a Casa Espírita Amor e Caridade nessa quarta-feira, dia 4 de novembro. O ano já está acabando, né, gente? Parece que a gente nem viu o tempo passar. E hoje a gente recebe uma convidada que já foi no nosso centro várias vezes, já trabalhou, já falou várias vezes lá, então é bem conhecida da casa, que é a Maria Inês. Boa noite, Maria Inês. Oi, boa noite, Jordana. Foi imenso prazer, né, que nós estamos aqui. Eu quase sou de casa, né, Jordana? É de casa. Então, nós estamos aqui hoje, né, para fazer as nossas reflexões, nossos estudos. Eu agradeço a oportunidade, Jordana. Nós que agradecemos a sua presença, poder ajudar a gente com os seus estudos, com as suas reflexões e matar um pouquinho a saudade da nossa casa, né? Porque já tem um bom tempo que a gente não está indo lá, mas a gente pode matar um pouco a saudade por aqui. Já tem algumas pessoas chegando. A Gisele. Olá, Gisele. Boa noite para você também. Virgínia, que também é trabalhadora da nossa casa, está sempre firme e forte aqui nas palestras, nos comentários. É assim que a gente gosta. Isso. A Tatiana está aqui, muito provavelmente a dona Helena junto com ela. Então, boa noite. Um abraço, dona Helena. Abraço, dona Helena. Oh. Todo mundo morrendo de saudade, né? Mas, Maria Inês, fala um pouco sobre o seu tema. O que você vai falar hoje para a gente? Nós vamos fazer uma reflexão sobre o desapego à morte, né? Do sentimento, né, que tem o luto, que tem nesse momento. Então, vou fazer assim, uma reflexão e parar por vários temas, subtemas, né? Falar o que é a morte, fazer a explicação segundo a doutrina espírita, o que nós entendemos, o que nós estudamos e o que nós sabemos, né? E tratar desse sentimento de desapego, né, diante da morte. Achei bastante interessante. A gente tem aí uma fofoquinha, digamos assim, né? De falar assim que espírita não chora em velório, que espírita não tem medo da morte. Mas a gente sabe que na prática a gente ainda tem uma certa dificuldade em lidar com esse tema, apesar de ser assim algo amplamente discutido. Então é um tema bastante interessante para a gente estudar aqui, Marinês. E olha só, abraços também, Helena. Dona Helena mandou um abraço pra gente. Saudades, Dona Helena. Muitas saudades. Luciana mandando boa noite aqui também. E olha, Claudemaier, enfim, hoje já tem várias pessoas. O Vasco também, que é trabalhador de nossa casa. Vasco, saudades, muitas saudades dos nossos trabalhos de sábado. Todo mundo da casa. E, bom, nós já temos algumas pessoas que estão acompanhando aqui pra gente. Então, acho que a gente já podia fazer a nossa prece de abertura. O que você acha, Marinês? Tudo bem? Podemos sim. Então, vamos lá. Convidar todo mundo. Vamos todos juntos agora fechar os nossos olhos, respirar fundo, permitir que o ar entre nos nossos pulmões, que ele saia de forma calma, de forma pacífica. Vamos, pouco a pouco, nos esforçarmos para entrar nessa vibração de calma. Nesse momento onde nós encontramos juntos, em oração, vamos tentar fazer esse esforço de elevar os nossos sentimentos, de elevar o nosso pensamento a Jesus, que é esse Espírito cheio de sabedoria, cheio de um amor que nós ainda não compreendemos, mas que sentimos através dos seus ensinamentos e através da sua tutela, porque ele é o Espírito que cuida do nosso planeta e de cada um de nós. Nesse momento também, vamos nos recordar da paternidade divina, desse Deus de amor que nos cuida, que nos olha, que nos quer o bem e a felicidade. Vamos levar a esses duas personalidades os nossos sofrimentos, contar a ele o que temos dentro da nossa alma, o que temos passando, as nossas dificuldades. Vamos admitir em consciência
os nossos erros, as nossas fraquezas, de coração aberto, sabendo que Ele é um Pai, que mesmo nós sendo tão imperfeitos, Ele ainda nos ama. Mais do que simplesmente contar, vamos pedir a Ele a força necessária para passar por essas dificuldades. Que seja ela a paciência de perdoar mais uma vez, a ofensa, o desrespeito ou qualquer dificuldade. Seja na forma de energia para nos levantarmos e agirmos, fazer aquilo que nos compete. Seja passando por cima do nosso egoísmo e amando de forma mais livre. Seja lá qual for a solução para os nossos problemas, peçamos a Deus a sabedoria e a força de vontade para movimentar a nossa energia e se reerguer nesse momento. Mais do que simplesmente contar a Ele, mais do que simplesmente pedir a Ele a força necessária, vamos também agradecer, porque se estamos aqui hoje para ver essa palestra, para fazer essa oração, é porque, embora esteja muito difícil, ainda não está impossível. Ainda temos um pouco de força, ainda temos um pouco de coragem e ainda temos um pouco de esperança. Então, agradecemos a Deus pela luta não estar perdida e por todas as oportunidades que Ele nos dá diariamente, através da leitura de um livro, através de uma palestra, através de uma oração e de várias outras formas que Ele pode nos ajudar. Nesse momento também vamos pedir a Ele para que abençoe a Maria Inês, para que inspire o coração dela de muito amor, de muita doçura nas palavras, para que ela possa tocar o nosso coração e nos auxiliar nesse processo de reforma íntima hoje. E vamos pedir, todos juntos também, pelas várias pessoas que mais tarde vão passar pelos tratamentos da nossa casa espírita, pela apometria, para que eles recebam o nosso amor, para que recebam o cuidado da espiritualidade e que possam ter os seus corações confortados por essa oração, por esse trabalho e por esse amor. Que Deus abençoe cada um deles e abençoe a nós também, que estamos aqui participando, mesmo de longe, e nos auxilie e nos fortaleça para as lutas do dia. Que assim seja. Amém. Bom, Maria Inês, então, agora vou deixar com você para você tocar o barco. Que Jesus te inspire muito, te ampare muito e vai lá. Até mais, gente. Tchau. Então, meus irmãos, boa noite a todos. É com imensa gratidão que eu estou aqui hoje para nós tratarmos de um assunto que é assim, interessante para todos nós. Em frente à doutrina espírita, que nos dá tanto esclarecimento, né? A doutrina espírita nos traz o consolo. E é através desse esclarecimento que nós conseguimos, muitas vezes, aplacar as nossas dores. Então, o assunto hoje, meus irmãos, é muito interessante e pertinente também às nossas vivências, porque nós sabemos, nós temos a certeza que nós vamos desencarnar, né? A morte é uma certeza em nossa vida terrena, nós sabemos disso. Então, nós vamos tratar, eu digo, meus irmãos, lógico, com energia de amor, de carinho, mas também de uma forma didática, porque o conhecimento é que vai nos levar a nós termos um pouco desse desprendimento, desse desapego, de aplacamento mesmo daqueles sentimentos doloridos que muitas vezes nós carregamos em nosso coração. É difícil ter a saudade, né? É difícil estar em luto. Isso é muito complicado para nós, porque mexe com os nossos sentimentos. Mas nós devemos
entender que nós somos seres, né, que estamos encarnados e é um processo, meus irmãos, transitório. A nossa vida neste momento, esse momento de vivência no plano como encarnados, nesse plano terrestre, nós estamos em plano transitório. E a doutrina espírita, ela vem nos esclarecer, ela vem trazer para nós essa consciência de que somos seres eternos. E para isso, meus irmãos, eu vou fazer algumas pequenas explanações, explicações, para a gente finalizar esse trabalho de hoje com os nossos corações tanto mais redimidos diante da dor e tanto mais com conhecimento, com confiança no Pai Criador, né? Porque o Pai nos destina várias encarnações para que nós possamos sair dos nossos dedos, para que nós possamos ter aprendizado. Então, todo momento da nossa vida terrena é um momento muito especial, né? E isso, o aprendizado, traz para nós uma consciência melhor das nossas vivências. Então, vamos lá, meus irmãos, vamos falar, então, o que é a morte. O que é a morte? Vamos lá, só um minutinho. Olha só. Então, a morte é uma passagem, né? A passagem do estado material para o estado espiritual. Nós sabemos disso. E lá no Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele diz que é uma simples mudança de estado. Só um minutinho, gente. A minha neta aqui, fica lá, por favor. Então, a mudança de estado, né? É uma destruição de uma forma frágil que já não nos proporciona na nossa vida material as condições necessárias à nossa evolução. Então, desencarnar é mudar de plano. Mas como que alguém se transferisse de um lugar para outro, sem que ali vá nos alterar as nossas vivências, o que nós temos dentro de nós. Só um minutinho, meus irmãos, nós estamos ao vivo, vamos fazer só um minutinho. Por favor. Por favor. Só um minutinho. Então, vamos lá, retornando. Tinha algumas crianças aqui, né? Então, Então, a morte é uma passagem, né? É desencarnar, mudar de plano. E como se torna a alma no instante da morte, né? A alma volta a ser o espírito, ele retorna ao mundo dos espíritos. Então, esse mundo dos espíritos é o mundo onde nós vivenciamos a nossa verdadeira consciência. Então, após a morte, nós conservamos a nossa individualidade? Conservamos sim, meus irmãos. Isso nós jamais vamos perder, a nossa individualidade, a nossa história eterna que vem conosco, porque nós somos espíritos eternos. E esse momento é um momento de passagem, um momento transitório, onde nós vamos adquirir ainda mais outras histórias, né? Outras consciências, porque nós estamos encarnados para adquirir evolução. Então, a partir, né, das nossas vivências como encarnada, nós temos muito aprendizado. Então, mas nós temos dentro de nós o temor da morte. Mas por que nós temos esse temor da morte, se lá no nosso íntimo nós temos a intuição de que nós somos seres eternos, né? Nós temos essa intuição. Olha só que é falado no livro O Céu e o Inferno, lá na página 20. A crença da imortalidade é intuitiva, ela é muito mais generalizada do que o nada. Quer dizer, é muito mais comum o ser encarnado ter a intuição, acreditar que ele é imortal. Isso, meus irmãos, não depende da situação, da religião. Ele acredita lá no seu íntimo. Por que ele acredita? Porque ele é um ser, né? É criatura de Deus, ele é um espírito. Então, ele tem lembranças, ele tem reminiscências. Então, na maior parte das pessoas,
Elas creem que elas sabem e elas são intuídas de que existe a vida após a morte, né? Então, também, se vocês procurarem lá no livro de Allan Kardec, O Céu e o Inferno, vocês vão ver essa ideia da imortalidade da alma que consta na intuição do ser, né? Então, aí vem, por que que a gente teme a morte? Porque nós temos um instinto de conservação. Esse é um instinto, porque nós, seres ainda, não tão evoluídos, nós passamos, né, de ser animal, né, nós sabemos que nós passamos por vários reinos, e esse instinto de conservação é que nos faz, né, sobreviver, viver no decorrer de nossas várias vidas terrenas, de várias passagens sobre a Terra. Então, esse instinto também de conservação que causa o temor da morte, que faz com que nós nos defendamos, né, diante de um perigo. Então, o instinto de conservação é muito importante, né, para que nós possamos viver no plano terrestre. Também a falta de compreensão da vida futura, quando a pessoa, né, o indivíduo não tem compreensão da vida futura, ele tem muito mais a morte. Olha o quanto é importante a doutrina espírita para nós. A doutrina espírita traz para nós esse entendimento e traz essa confiança, essa compreensão da vida futura, que faz com que nós amenizemos, né, o medo e amenizemos as nossas dores. Então, a certeza de reencontrar os amigos depois da morte, de reatar as relações que nós tivemos na Terra, e que nós não perdemos um só fruto do trabalho que nós realizamos aqui, é que faz com que a pessoa se sinta, né, confiante, né, na vida futura e confiante também que nós somos seres fadados a evoluir, que incessantemente nós vamos engrandecer a inteligência, imperfeição e também paciência, né? Nós precisamos desenvolver vários e vários sentimentos em nós através da nossa encarnação. E assim nós vamos compreendendo, né, que nós somos seres que temos uma vida futura, não vivenciamos aqui só na materialidade. E também quando nós temos noções imprecisas, insuficientes da vida espiritual, é aquela pessoa que ainda não entendeu a parte, a vida espiritual. Mais uma vez, vem ressaltar aqui, a doutrina espírita, ela é consoladora, né? Ela nos traz esse aclaramento, né? Que nós temos uma vida espiritual, né? Então, olha só, para libertar-se do temor da morte, é mister poder encará-la sobre o seu verdadeiro ponto de vista, isto é, ter penetrado pelo pensamento o mundo espiritual, fazendo dele uma ideia tão exata quanto possível, o que denota da parte do espírito encarnado um tal ou qual desenvolvimento e aptidão para desprender-se da matéria. Olha só, esse temor decresce à proporção que a certeza aumenta e desaparece quando essa é completa. Está lá no Céu e Inferno, na página 21, tem 4. Meus irmãos, quanto mais nós desprendemos da vida material, nós temos mais noção, nós adentramos o conhecimento da vida espiritual, mas o temor desaparece. Mas nós temos confiança, né? Nós não temos tanto aquele sentimento, né, de medo, de desespero diante da morte. E também nós temos aí o sentimento de separação eterna. Olha só, quando nós pensamos assim, eu vou me separar daquela pessoa que eu amo, dos meus filhos, do meu esposo, então isso dói muito. E a doutrina espírita, sempre eu vou estar falando, meus irmãos, porque a nossa reflexão é dentro da nossa doutrina, né? Dentro do kardecismo, dentro do que o nosso Allan Kardec codificou para nós e muito nos orientou, muito nos ajudou, né?
Então, esse sentimento de separação eterna é uma crença vulgar, né? É uma crença que quase todo mundo tem. Nossa, eu tenho medo de perder meus entes queridos, eu tenho medo de viver o meu luto, viver sozinho, sem acreditar, meus irmãos, que um dia, mais cedo ou mais tarde, estaremos todos juntos novamente, né? Porque, olha só, o, aqueles a quem amamos, um dia nós vamos encontrar sim. Nós estaremos juntos ali por afinidades, né? Porque nós, quando desencarnamos, vem todo o nosso grupo familiar, aqueles a quem amamos, aqueles a quem temos afinidades, vem nos receber, né? Então, não precisamos ter esse medo. Então, isso é um fato. Eu ia ver aqui a questão, deixa eu dar uma olhadinha aqui, eu vou falar para vocês qual é a questão do livro que fala onde nós temos. Agora não vai dar para ver. Olha só, eu queria lembrar onde que nós temos essa questão em Allan Kardec, é no Céu e Inferno, mas eu não sei falar o item nem a página agora, onde fala exatamente que os seres, e no Livro dos Espíritos também tem, que os nossos entes queridos, eles vêm nos receber no momento de desencarne em si, principalmente pelo fator, né, afetivo, né? Quanto mais afinidade, quanto mais afeto, nós iremos ser recebidos no momento do desencarne, né? Por esses entes queridos. E tem outra coisa também que causa o temor da morte. Nas cerimônias lúgubres, né, que é nos velórios, a lamentação e o desespero das pessoas. Então, as pessoas fazem daquele momento um momento de muita tristeza, muito desespero. É lógico, meus irmãos, devemos externar nossos sentimentos. Lógico que sim, mas nós devemos entender que o desespero também não vai nos ajudar, não vai trazer para nós, né, esse conforto. Então, durante as cerimônias, nós não devemos lamentar tanto, mas ter a prece do nosso coração, né? E vai depender muito também como que nós perdemos aquele ente querido. Porque dependendo da forma que nós perdemos o nosso ente querido, nós vamos estar em desespero. Mas a nossa fé, nosso entendimento, né? A doutrina espírita, ela transforma completamente a nossa perspectiva do futuro, né? Então, a vida futura deixa de ser uma hipótese, a vida futura é uma realidade. Então, o estado das almas depois da morte não é uma coisa assim, um sistema, é um resultado de observação, porque nós temos várias e várias, né, confirmações, nós que vivenciamos a doutrina, eu não digo aquele irmão que vive na materialidade, né? Aquele que vive na materialidade, ele não consegue muito entender, né? E ali, assim, o desespero é muito maior, né? Agora, nós que adentramos o conhecimento da doutrina espírita, nós temos por onde nos tornarmos mais, vamos dizer assim, para ter aceitação do fato da morte, né? E há vários tipos de desencarnação, né, meus irmãos? Como eu disse, esse estudo de hoje vai ser um estudo um pouco didático, porque eu quero falar de cada item um pouquinho. Então, tipos de desencarnação, nós sabemos que o natural é a velhice. Olha só, no livro dos Espíritos, olha só, na morte natural, a que resulta do esgotamento dos órgãos em consequência da idade, o homem deixa a vida sem o perceber. É uma lâmpada que se apaga por falta de combustível. Livro dos Espíritos, né? Então, meus irmãos, nós sabemos que quando nós temos nós somos preparados para reencarnar, nós temos ali um planejamento, né? Uma quantidade de fluido vital para viver determinado tempo sobre a Terra, né? Então, se nós temos fluido vital para viver 60 anos, nós vamos viver 60 anos.
80 anos, 70, mas, porém, nós também, né, temos que cuidar, né, do nosso corpo físico, da nossa saúde, do nosso espírito, da nossa mente, para que possamos não desperdiçar esses fluidos vitais que nos são destinados à nossa vivência terrena, né? Porque nós sabemos, meus irmãos, que nós desperdiçamos muitas energias que o Pai nos dá, né, para que nosso corpo material, nosso corpo encarnado, viva, né, no determinado tempo. Então, determinadas coisas, determinadas ações, determinados hábitos que nós fazemos, que nós temos, vai fazer com que nós diminuamos esse fluido vital, né? E possamos, às vezes, desencarnar fora, né, daquele planejamento. Então, tudo isso pode acontecer, meus irmãos. E o que é isso? É quando nós prejudicamos o nosso corpo com o alcoolismo, com a drogadição, com várias coisas, né? E aí nós prejudicamos a matéria, nós desperdiçamos fluidos, né, vitais. Então, meus irmãos, eu gosto muito de fazer uma comparação, de falar assim que nós, muitas vezes, nós queremos passar a noite inteira num baile, numa festa, mas nós não passamos, por exemplo, uma noite toda à beira de um leito, à beira de um doente, em prece, ou velando, né, por aquele doente. Então, ali tem duas situações diferenciadas. Uma, você está desperdiçando o seu fluido vital, e a outra, você está o adquirindo. Você sabe, não sei se alguém mas acredito que todos sabem, nem todos que professam a doutrina espírita sabem que o Chico Xavier foi acrescentado fluido vital para que ele vivesse mais entre nós. Tamanha caridade, tamanho trabalho de luz, né? Era um ser iluminado, né? É um ser iluminado, né? E ele foi acrescentado a ele fluido vital para que ele pudesse ficar mais entre nós. Então, muito interessante isso aqui, gente, refletir sobre o fluido vital que nós temos, que quanto mais nós praticamos a caridade, quanto mais nós trabalhamos a nossa espiritualidade, essas energias, elas fluem, meus irmãos. Agora, se você deixa e vai partir para o materialismo, né, desgastar aquela energia com coisas que não são produtivas, né, aí você vai perdendo esse fluido, né? E pode acontecer de não cumprir seu planejamento encarnatório. Olha só, vamos falar de um tipo de desencarnação que é o acidental e a morte violenta. Olha só, a desencarnação por acidente é os casos fulminantes assim do desprendimento. O desprendimento é muito rápido, né? Então são sensações dolorosas e a alma desencarnada ela desvincula ali muito rápido e ela nem percebe, né? Ali o ser, né, o espírito não percebe que ele desencarnou. Então, em vista daquela situação surpresa, aqueles acontecimentos supremos que são intermediáveis, há aquele choque, né, aquele desprendimento, né, onde o perispírito se desprende do corpo físico. Vocês sabem, né, meus irmãos, nós somos formados em três partes, né, o corpo físico, o nosso perispírito, né, nós sabemos que quando ocorre esse desligamento, o perispírito, ele está ali, e o nosso corpo físico, né, se for uma morte acidental, então ocorre esse desprendimento. E muitas vezes o perispírito ali fica com todas as sensações. Né? É o que acontece quando nós atendemos alguns irmãos em certas condições, porque ainda não sabem, né, que estão desencarnados. Né? Então, olha só o que o Emmanuel fala lá no Consolador. Quase sempre, em tais circunstâncias, a criatura não se encontra devidamente preparada e o imprevisto da situação lhe traz emoções amargas e terríveis. Nós não vamos entrar no mérito aqui dessa questão, por que a pessoa sofre uma morte acidental, uma morte violenta, se é karma, se é
da pessoa adquiriu aquilo, né, por uma situação, ela provocou aquilo, porque nós temos livre-arbítrio, meus irmãos. Então, nós não vamos adentrar esse tema agora, não, né? Mas fica aí a reflexão. Enfermidade, vamos aqui. Quando o ser, né, está ali com seu fluido vital prejudicado, enfermo, enfermiço, né, sua matéria está enfermo, ele tem ali uma maneira, né, um jeito de desencarnar diferente, né? Então, as pessoas, quando estão doentes, se tem uma doença, assim, por exemplo, como o câncer, ele sabe que fatalmente ele vai desencarnar por aquela doença. Então, as pessoas que estão ali ao seu redor, né, já está, como que eu falo, assim, esperando, né, que mais dia, menos dias, né, é lógico que as pessoas, né, tratam, as pessoas cuidam do corpo físico, sempre esperando ali, porque é dever, meus irmãos, de nós, espíritos encarnados, cuidar do nosso corpo físico. Não é porque você adquire uma doença que você vai perder a sua fé e vai se entregar para que você ali desencarne o mais rápido, né? Porque também é da natureza divina, meus irmãos, a nossa fé. E pela nossa fé nós podemos nos curar de qualquer enfermidade, né? Mas se estiver ali no planejamento daquela pessoa morrer com a enfermidade, né? Então, é um outro processo de morte, um outro tipo de desenlace, né? Que é mais tranquilo. Então, a pessoa ali tem os seus liames rompidos de uma maneira mais tranquila, né? Então, ele fica à mercê ali das preces, ele fica ali à mercê dos tratamentos espirituais. Então, tudo ali é um planejamento que ocorre, porque a matéria física, ela já não responde ao que o espírito tem necessidade. Então, o fluido vital não está, né? Já está se esgotando. Olha só o Emmanuel, que ele diz. Entretanto, essas surpresas tristes não se verificam para as almas no caso das enfermidades dolorosas e prolongadas. O coração e o raciocínio se focam das luzes das meditações sadias, observando as ilusões, os prejuízos do excessivo apego à terra, sendo justo considerarmos a utilidade e a necessidade das dores físicas nesse particular, porquanto somente com o seu concurso precioso pode o homem alijar o fardo das suas impressões nocivas do mundo, para penetrar tranquilamente os umbrais da vida do infinito. Então, meus irmãos, a enfermidade é uma bênção, porque ali nós vamos alijar todas as nossas más impressões, as impressões nocivas do mundo do que está ali na nossa matéria. Então, o ser tem, né, o espírito tem tempo, né, para visualizar, né, as luzes da vida futura. Então, ele sabe ali, ele medita, ele vê o momento que esteve em ilusão, os prejuízos do apego, né, às coisas terrenas. Então, ali há o tempo dele reflexionar. Então, é uma partida, é um desenlace mais tranquilo. Agora, meus irmãos, o que é muito, vamos dizer assim, dolorido, né? O suicídio. Nossa, o suicídio está acontecendo muito, né, no mundo. Não vamos falar no Brasil, não, é no mundo, a cada dia mais. As pessoas estão, né, num momento muito fragilizado. Eu digo, meus irmãos, como a doutrina espírita nos mostra, esse momento de transição em que nós vivenciamos assim, ó, materialidade para a espiritualidade. E todas tanto a materialidade quanto a espiritualidade, vivenciando assim, tudo, entrando em choque. É um momento difícil. As crianças já reencarnam com quadros depressivos, porque elas não, a maioria não se adapta à vivência aqui na Terra. Então, o momento de transição, é o momento de arrumação da casa, né? Então, desarruma
e vai colocar as coisas no lugar. E muitas vezes nós sentimos, né? O ser encarnado sente muito isso e fica em quadro depressivo. E acha que tirar, e ele não acha saída para aquela tristeza infinita. Muitas vezes ele vem de um planeta, de um orbe diferenciado, às vezes ele é evoluído demais para estar naquele local, não recebe o tratamento devido, né? A família às vezes não dá o suporte e ele se sente ali depressivo. Eu estou falando disso, meus irmãos, é porque está acontecendo muito, né? As crianças que reencarnam, elas me parece assim, tem a sensação de que elas queriam encontrar um outro mundo. E, na verdade, essas crianças que estão reencarnando hoje, elas vieram para fazer essa mudança. Só que elas chegou num processo de transição, né? Então, uns ainda estão muito apegados à matéria e outros estão muito espiritualizados. E assim entram em choques, né? Muitas vezes esses mais espiritualizados não estão se encaixando e os pais não sabem lidar com essa situação. Então, eu estou falando assim de crianças, de jovens que cometem um suicídio, é uma das causas, a parte espiritual, né? Que às vezes ela está em conflito e a pessoa adquire aí, né? Começa a entrar em quadro depressivo. Isso é um dos fatos. Mas vamos lá. Como que é a desencarnação do suicídio? Então, a primeira decepção é que aguarda a realidade da vida, que ela não se extingue. Então, a pessoa, né? Comete ali o delito contra o seu corpo físico e chega no plano espiritual e está ali, né, totalmente, fica atormentada, né, em virtude daquela decisão que ela provocou a morte do corpo físico no momento de rebeldia. Aí ele tem essa decepção, porque chega do outro lado, as dores continuam, ele vê que não existe, né, a morte. Então, os suicidas, eles continuam experimentando os padecimentos físicos da última hora terrestre, em seu corpo somático. Quer dizer, o que é o corpo somático? Nosso corpo material, ele é feito de sensações, né? Então, a pessoa vai, se agride, né, faz aquele ato violento, suicida, mas quando se para em espírito, o perispírito continua trazendo no corpo somático, né, as sensações. Então, por anos a fios, eles sentem essas impressões terríveis, né? Ou do tóxico que ele ingeriu, que é o veneno, né? Ou a perfuração do cérebro, por uma arma de fogo, né? Então, são várias as situações, e a pessoa continua, né, a passagem das águas silenciosas e triste sobre os seus despojos, né? Quem já leu sobre a vida, né, a vida não, as obras de Ivone do Amaral Pereira, né, Memórias de um Suicida, né? Então, um livro difícil, mas muito importante a leitura dele, né? E outros livros também, aquela trilogia da Ivone, né? O Drama da Bretanha, o Cavaleiro de Nomies e Nas Voragens do Pecado. Então, eu falei tudo fora de ordem, né, meus irmãos? Então, é Nas Voragens do Pecado, o Cavaleiro de Nomies e depois o Drama da Bretanha. E nossa irmã, né, Ivone do Amaral Pereira descreve ali, quando nós, né, temos a trilogia ali, nós vemos que é a vida passada dela em que ela cometeu suicídio, né? Então, é umas leituras assim para a gente colocar na nossa mente ali, nós somos responsáveis sim pelos nossos atos e tirar a nossa vida enquanto encarnados para que ali nós saímos, né, possamos sair das nossas dores físicas. Então, não é uma boa saída, né, meus irmãos? Porque nosso espírito é eterno, que nós vamos continuar ali por muitos anos e quando retornarmos ao corpo físico, vamos adquirir aquelas, né, sequelas, né, mazelas daquilo que nós fizemos com o nosso corpo, né? Então, vamos lá. Deixa eu ver quanto tempo eu já falei, porque aqui é muito tempo. Nossa, já falei pouco e tem muita coisa para falar. Vamos lá. A outra questão, o desencarne coletivo. Olha, meus irmãos, se eu for
falar aqui todas as questões que envolvem a morte, para chegar a nós entendermos o desapego, a gente ia ficar aqui 1h30, mais ou menos. Mas vamos falar do desencarne coletivo. Então, multidões regressam à espiritualidade diariamente. Então, envolvidas em circunstâncias trágicas, né? Incêndios, desmoronamentos, terremotos. Então, assim, alguns familiares, né? Eles querem perguntar por quê. Então, a doutrina espírita demonstra que essas ocorrências estão associadas às experiências evolutivas, né? Então, representa o resgate de dívidas kármicas. Então, contraídas com exercício de violência no pretérito, quer dizer, lá no passado. Tem um livro do Richard Simonetti, Quem Tem Medo da Morte, né? Que tem todas essas questões. Mas nós estamos vivenciando, né, meus irmãos, o desencarne coletivo através do Covid, e nós sabemos que essa é um resgate, uma dívida nossa, né? E todos aqueles que estão indo, a maioria já está ali, né, determinado que, né, passe por isso, tanta improvação para ele, como às vezes ele determinou, né, porque o espírito pode ter a capacidade de pedir para morrer daquele jeito, desencarnar daquela maneira, ou às vezes ali é compulsório. Então tem várias situações. E tem aqueles também que estão desencarnando pelo Covid simplesmente porque estão trazendo, né, para eles próprios essa causa através assim de não ter consciência do momento, né? Então, são várias as causas e estão aí o desencarne coletivo, meus irmãos, também é uma prova coletiva. E nós estamos vivenciando isso no momento. Então, vamos falar assim rapidinho, o que acontece depois da morte, né? Então, a morte não vai nos tirar o que nós somos, o que nós vivenciamos, aquilo que nós adquirimos de conhecimento, aqueles valores que estão em nós. Não, a morte não vai tirar isso de nós. Então, a alma desencarnada, ela procura naturalmente as atividades que lhe eram prediletas. O que é isso? Se eu gosto muito de ler, eu vou procurar ali no mundo espiritual, né, esse jeito, essa maneira de ser. Se eu gosto muito de a vida assim materialista, de festa, então eu vou ser atraída para esse determinado espaço também que existe no mundo espiritual. Então a nossa consciência que vai ditar para nós aonde nós vamos, né? Então nós somos no mundo espiritual espíritos errantes. Então ela reencarna imediatamente após a separação do corpo. Algumas vezes reencarna, olha só, lá no livro dos Espíritos, é uma questão que a gente tem que tirar lá de Kardec, né? Olha só, algumas vezes reencarna imediatamente, mas na maioria das vezes só depois de intervalos mais ou menos longos. Nos mundos superiores, a reencarnação é quase sempre imediata, sendo ali menos grosseira a matéria corporal. O espírito encarnado goza de quase todas as suas faculdades de espírito. Seu estado normal é o dos vossos sonâmbulos lúcidos. Aí está falando, né, que o mundo de espiritualidade avançada, o mundo felizes, né, eles reencarnam quase que imediatamente. E nós, no plano de provas e expiações, nós temos várias e várias situações, meus irmãos. Geralmente a pessoa fala assim, fulano desencarnou tem 10 anos. E o outro desencarnou tem 30 anos. Então, pensa assim, esse que desencarnou há 30 anos, é muito mais fácil ele reencarnar. Meus irmãos, pelos estudos, pelo que eu vivencio, pelo que nós já estudamos, como que essa pergunta vem nos retratar, isso varia de caso a caso, varia de evolução do espírito e varia também da finalidade que o espírito tem, né, para seu encarne ou desencarne. Não, isso não é uma coisa assim que você pode falar e determinar de maneira nenhuma. E se nós procurarmos o livro dos Espíritos, ele vai nos dar esse estudo. Então, olha aqui, qual pode ser a duração desses intervalos, né, que você está lá no plano espiritual e reencarnar?
Olha aqui, desde algumas horas até alguns milhares de séculos. Olha só, meus irmãos, propriamente falando, não há extremo limite estabelecido para o estado da erreticidade, que pode prolongar-se muitíssimo, mas que nunca é perpétuo. Cedo ou tarde, o espírito terá que volver a uma existência apropriada, a purificá-lo das máculas de suas existências precedentes. Então, se essa vontade está subordinada à vontade do espírito, ou pode ser imposta como expiação. Então, é uma consequência do livre-arbítrio. Então, também pode ser imposta em alguns espíritos mais endurecidos, né? Então, vamos aqui, meus irmãos, tentar finalizar o nosso estudo de hoje, fazer algumas considerações, porque o tempo já está se esgotando. Como eu disse, é um tema que nós poderíamos estar falando, porque existem, né, as perturbações espirituais, nos vários tipos de desenlace, por vários tipos de ordem moral do espírito, vai trazer ali um desenlace mais, né, difícil ou mais leve. Então, nós sabemos que quanto mais moralmente está evoluído o espírito, mais os seus laços, né, carnais, os liames ali são desfeitos rapidamente. E quanto mais presos à matéria, nós sabemos que existe a dificuldade do desenlace. Então, meus irmãos, vamos finalizando. Quero deixar uma mensagem para vocês. Assim, a dor, né, é sadio, nós sentimos, mas nós que temos conhecimento, que temos a fé, que temos a doutrina espírita como nossa diretriz, nós não temos o direito de entrar em desespero, porque nós sabemos tudo é transitório neste plano, e nós sabemos que as afeições é que nos ligam aos nossos seres amados, aos nossos seres queridos, né? Nossos entes queridos. Então, mais cedo ou mais tarde, você vai se encontrar com aquele que tem, né, no seu coração a afeição pura, a afeição verdadeira. É o primeiro que você vai encontrar quando você desencarnar, né? É aquele que está ali, né, na sua afeição, no seu amor, né, meus irmãos? Então, deixo aí que nós possamos viver melhor a cada dia, aproveitar o nosso momento, né, de encarnados, amar muito, perdoar, viver bem, meus irmãos, porque de repente, se nós somos retirados do plano terrestre, convidados, né, vamos dizer assim, sumariamente, porque depende, meus irmãos, também, se nós ali não estamos cumprindo com as nossas finalidades, nós podemos, de um momento para outro, ser convidados, né, nós desencarnamos também. Porque se nós vivemos com uma projeção ali, ó, você tem tanto tempo de vida encarnado, você tem um projeto de vida para realizar. Se você negligencia isso, a espiritualidade, os nossos, né, aqueles espíritos que são responsáveis também pelas nossas vidas, né, eles ali podem, às vezes, nos retirar do plano terrestre. Como acontece, eu não sei o capítulo, é lá no final do livro, lá no Evangelho, quando os jovens estão ali, negligenciando a sua juventude, fazendo as pessoas, né, os pais sofrerem, entrando na drogadição. Então, a espiritualidade muitas vezes acontece de retirar aquele jovem, pode ser por um acidente, né, geralmente o é, né, para que ele possa ser retirado do plano terrestre, levado até a espiritualidade, para que ele possa ali estudar, né, vivenciar de outra forma, para que ele não possa errar tanto e adquirir tantas dívidas. Também, meus irmãos, é uma misericórdia divina. E tem aqueles irmãos que vão, né, às vezes em terra idade, e são espíritos mais iluminados que estão a olhar por nós e a cuidar de nós e amparar nosso trabalho aqui. Então, meus irmãos, eu poderia ficar aqui falando muito sobre o desencarne, sobre esse desapego que temos que ter em nosso coração, essa confiança em Jesus.
essa confiança na misericórdia divina, que dá-nos a oportunidade de estarmos aqui para fazermos o bem, para fazermos a caridade, para evoluir espiritualmente, intelectualmente e principalmente, meus irmãos, moralmente. É isso que vai nos dar a direção certa da nossa desencarnação, né, do nosso momento, né, se vai ser de felicidade, se vai ser de paz e se vai ser de luz. Para terminar, eu quero falar, né, vou ler a mensagem de Chico Xavier para você. Vamos lá, deixa eu achar ela aqui. Olha só, o que o Chico fala para nós da morte? Gostaria de dizer para você que viva como quem sabe que vai morrer um dia e que morra como quem soube viver direito. A amizade só faz sentido se traz o céu para mais perto da gente e se inaugura aqui mesmo o seu começo. Mas se eu morrer antes de você, acho que não vou estranhar o céu. Ser seu amigo já é um braço dele. Chico Xavier. Olha, meus irmãos, que mensagem linda, né? Tudo que ele fez, fala, tudo que ele nos traz, toda vez, meus irmãos. E sempre tenho a fé, a esperança. Os momentos difíceis, né? Eles estão aí para provar para nós que nós somos seres, né? Que temos uma luz imensa aqui dentro do nosso coração. Que nós possamos fazer sempre o melhor em direção às pessoas que necessitam, a nós mesmos, que nós possamos cada dia mais aprender e colocar em prática os ensinamentos do Mestre e da doutrina espírita. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos ilumina, que tenham uma boa noite. Vamos ver se a Jordana está aí. Jordana, eu posso finalizar a live. Olá, estou por aqui sim, Marinês. Eu gostaria de fazer alguns comentários, porque tá dando para me ouvir ou tá travando? Estou ouvindo. Para mim tá travando um pouquinho, mas acho que dá certo. Tá dando para me ouvir? Eu achei muito interessante você trazer para a gente a questão da lei de conservação, que está lá no Livro dos Espíritos. Porque é uma lei, uma das leis naturais que eles vão colocar lá, né? E a gente tem maior dificuldade de entender. E aí, essa questão de trazer essa lei de conservação como algo muito necessário para que a gente possa manter a nossa vida, né? Porque se não fosse o medo da morte, nós não nos prenderíamos à vida. E essa vida é muito importante para nós. Então, eu achei, assim, muito interessante. E enquanto eu estava falando aí no final sobre a questão da reencarnação, eu me lembrei muito do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. E o capítulo 11, ele vai falar, na verdade, da lei de amor. Aí você pensa assim, o que tem a ver, né? Mas é muito interessante, porque lá é comentado o seguinte, é o espírito Lázaro que faz o item 8, né, da lei de amor no Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 11. E ele fala assim, quando Jesus pronunciou essa divina palavra, o amor, ele fez estremecer os povos, e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. E aí, mais pra frente, ele vai falar assim, né, o Espiritismo, a seu turno, vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino. Estai atentos, porque essa palavra ergue a pedra dos túmulos vazios, é a reencarnação, triunfando sobre a morte, revela ao homem maravilhado seu patrimônio intelectual. Não é mais aos suplícios que ela conduz, mas à conquista do seu ser, elevado e transfigurado. O sangue resgatou o espírito, e o espírito deve hoje resgatar o homem da matéria. Então, me lembrou bastante disso, porque ele fala, né? Jesus vem trazer a palavra amor, o espiritismo vem trazer reencarnação.
Então, o Leon Denis, por exemplo, vai comentar lá no Invisível que o grande papel do espiritismo é resgatar, como está dizendo aqui, o homem da materialidade, é rasgar o véu da morte, para trazer para a gente essa ideia da reencarnação, de que não é o fim. E isso vem nos trazer o fim desse sofrimento tão grande. Pela percepção do futuro, eu paro de sofrer por agora, eu paro de sofrer por essa morte, porque essa morte é só temporária. Então, adorei a reflexão que você trouxe hoje. Acho muitíssimo importante que a gente passe a refletir sobre isso, sobre essa questão, porque tem tudo a ver com o espiritismo, tem tudo a ver com o que a gente acredita, e é uma coisa que, infelizmente, todo mundo, não tem um aqui que não vai passar por isso. Seja pela perca de um ente querido que a gente ama, de uma mãe, de um pai, de um esposo, de um amigo, a gente vai passar, até que vai chegar a nossa vez também. Então, é muito importante que estejamos preparados para isso. Então, Maria Inês, muito obrigada pela sua reflexão dessa noite. Acredito que foi muito útil para todo mundo e eu gostei bastante. Parabéns. Obrigada. Eu que agradeço essa oportunidade, Jordana. Volte mais vezes, por favor. A casa é sempre sua. Saudade de estarmos todos juntos, né? Muita saudade. Vai chegar logo. Vai chegar a hora. Enquanto isso, a gente vai treinando a paciência. A gente vai treinando a esperar, né? Uhum. Então, aqui, ó, temos alguns comentários, algumas pessoas agradecendo pelas reflexões, alguns irmãos mandando boa noite, algumas pessoas se despedindo, mas quarta-feira a gente está aqui de novo, com outro palestrante e outras reflexões. E, quem sabe, Maria Inês não aparece aí outras vezes para conversar um pouquinho com a gente, né? Muito obrigada. Gente, tenha uma boa noite, agradecida mesmo por estar aqui. Esse momento de reflexão, de aprendizado, né, Jordana, é muito mais gratificante para nós, meus irmãos. Eu poderia aqui estar falando muito, nosso tempo é curto. Eu gostaria de indicar só uma leitura que eu achei muito interessante. Por favor. Estrela de Luz. Agora vai lembrar o autor. Mas o Estrela de Luz, ele fala que as pessoas, nós aqui comemoramos o aniversário, né? Nós, no plano terrestre, a gente comemora aniversário. E no Estrela de Luz, eles são preparados para comemorar o desencarne. Então, é um mundo evoluído em que as pessoas, eles se reúnem ali com os familiares, fazem a festa. Se reúne, chama todos os familiares e a pessoa vai adentro do seu quarto, aguarda a espiritualidade de fazer o desenhar. Então, e é um momento feliz para o espírito, eles comemoram ao contrário, né? E um dia nós vamos chegar a isso, né, Jordana? Ter essa evolução. Então, meus irmãos, eu agradeço essa oportunidade, que todos tenham uma boa noite. Só um adendo, acho que o livro é do Isoldino Rezende. Seria isso? Isso mesmo, é isso, Jordana. Isoldino Rezende. Parabéns pela leitura. É um livro maravilhoso, fala de uma colônia espiritual, se eu não me engano. Mas. Ele tem uma trilogia, né? Eu não conheço a trilogia. É Transição Planetária, é não sei o que da Nova Era, e esse. Então, é muito bom. Interessante, então fica aí a dica da leitura. Então, a Tatiana está falando aqui, acredito que a dona Helena, seja muito bem-vinda, palestra esclarecedora. E agora a gente vai se despedindo com a nossa oração final. Vamos convidar todo mundo agora para a Maria Inês conduzir essa oração para a gente, né, Maria Inês? Meus irmãos, elevemos nossos pensamentos. Vamos respirar esse sentimento de gratidão a esses momentos de aprendizado, a essas oportunidades que nos são dadas na nossa encarnação. Aproveitamos todos os momentos, meus irmãos, os irmãos de estarem juntos, os familiares, os amigos, quando, meus irmãos, pudermos amar indefinidamente os nossos irmãos, mais estaremos felizes, mais alcançaremos a plenitude da paz, do amor e da luz divina. Eu peço, meus irmãos, neste momento, que vibremos muita luz, muita paz a
todos aqueles irmãos que necessitam agora desse carinho, desse amparo espiritual que emana de todos nós, de cada coração, de cada mente, essa emanação de luz, essa emanação espiritual, chegue até os lares que estão em desalento, que estão em tristeza, leva o consolo, leva a paz, leva o amor. Sejamos luz, meus irmãos, a todos aqueles que necessitam e tenhamos a gratidão de servir ao Pai, servir ao Evangelho de Jesus e de estarmos aprendendo a doutrina espírita. Que Jesus abençoe a todos nós. Que assim seja. Bom, gente, então, a gente vai se despedindo. Novamente, Maria Inês, muito obrigada e volte sempre. E que todos tenham uma boa noite de sono, de descanso, possam aproveitar esse momento de desdobramento para poder estudar bastante, para poder trabalhar bastante, para poder resolver as nossas questões pessoais. Uma noite maravilhosa depois de a gente ter feito essa oração junto, depois de a gente ter estudado junto. Então, que todos possam ficar muito bem. E quarta-feira que vem a gente está aí de novo. Então, tchau, tchau. Tchau, Maria Inês. Boa noite. Fique com Deus. Tchau, todo mundo que está acompanhando a gente. E até mais.